final de semana. Esse cara que comprou a casa, ele fez uma festa para receber a família, para mostrar a casa nova que ele tinha comprado. Aí esse velhinho foi junto, porque afinal a festa lá, a vizinhança pôde ir. O velhinho falou, não se esquece, hein, eu vou querer comprar o tambor lá. O cara falou, tá querendo, hein? Eu devia ter aumentado o preço. Acabou a festa, todo mundo foi embora. Já era de madrugada. Bateram na porta do cara. Ele abriu a porta, não era o velho. Era um rapaz mais novo. O rapaz falou, você não me conhece, eu nem moro aqui nesse bairro. Eu sou filho do seu, não sei o que lá, tal. Você conheceu ele? Senhor, não lembro desse nome não. É um homem que deve estar querendo que você venda um tambor pra ele. Aí ele, já sei quem é. Sim, conheço sim. Pô, ele é seu pai? Sim, entra aí. Seu pai tá querendo o tambor, você veio buscar ele? Não, pelo contrário. Quanto meu pai te ofereceu? Porque eu ofereço o dobro pra você jogar essa porcaria fora. Quebrar. O cara Destruiu o tambor. Não entendi nada. Como assim? Quebrar o tambor? Por quê? Me conta aí a história. Aí o cara contou. O cara falou, bom, quando eu era criança, eu morei nessa casa. Nessa mesma casa com meu pai, minha mãe, meu irmão. E eles estudavam uma religião que utilizava esse tambor. Utilizava esse tambor para quê? Para dar lições para as crianças. Como assim? A gente usava, eles, né? A religião usava esse tambor para ensinar alguma coisa para as crianças. E aí tem a ver com o Sete Além. Como que era? Bom, era o seguinte, se a criança era bem comportada, essa religião antiga colocava a criança embaixo do tambor e batia 2 vezes. Vocês podem bater aqui se estraga o som. Né? Estraga? Não. Então tá, bateu, ficou bom. E aí, eu juro pro senhor, quando levantávamos o tambor, eles levantavam, a criança tinha sumido. E ela aparecia alguns dias depois, lá porque isso é uma religião de floresta, tá? Não era no bairro da Saúde. Era uma religião, o cara tá contando que a religião antiga fazia com aquele tambor na floresta. Colocava a criança, que era muito boazinha, enfiava ela lá embaixo, batia 2 vezes, quando levantava o tambor, a criança tinha sumido. E aí, tempos depois, 1 semana depois, a criança reaparecia na floresta, toda feliz, e falava assim, eu fiquei uma tarde inteira, tinha passado 1 semana, mas na percepção da criança ela tinha ficado uma tarde inteira num lugar muito bonito, chamado Sete Além, onde ela era bem tratada e tinha guloseimas e tinha alegria e festa, e tinha uma tia muito boazinha que cuidava dela e ela pôde brincar a tarde inteira. Agora, se a criança era má, eles punham a criança embaixo do tambor e não batiam 2 vezes, batiam 3 vezes, faz barulho aí. Dom, dom, dom. E aí a criança desaparecia também. Levantava o tambor, cadê a criança? Sumiu. E a criança não demorava 1 semana para aparecer. Ela demorava quase 1 mês para voltar e voltava toda estragada, arranhada, magra. E ela contava para todo mundo na tribo ali que ela tinha ficado num lugar horrível, escuro, lamacento, onde judiavam, castigavam ela. Um lugar chamado Sete Além, onde um homem muito feio maltratava e ela não tinha o que comer e ela tinha que trabalhar e ela ficava todo esse período lá. Então, resumidamente, o tambor era usado para premiar a criança que era boa, batendo 2 vezes, quando ela estava embaixo ela ia para um lugar feliz. E castigar a criança ruim, batendo 3 vezes ela ia para um lugar ruim, mal, chamado Sete Além também. Aí o cara contou essa história pro dono do tambor lá e falou, e é por isso que eu não quero que você dê o tambor pro meu pai. O cara falou, mas ainda não vi eu não acredito nisso que você me falou de bater em tambor, mas eu ainda não vi o motivo de eu não dar o tambor pro seu pai. Ele vai comprar. Ele falou, não, é porque é o seguinte, eu nunca acreditei nessa lenda que meu pai e minha mãe estavam investigando. Então, quando eu era pequeno, nos anos 80, eu e meu irmão estávamos brincando aqui em casa e meu irmão entrou embaixo do tambor. E eu bati 7 vezes. E meu irmão nunca mais voltou. Se 2 vezes era um lugar bom, 3 era um lugar ruim, pra onde eu mandei o meu irmão? 7 vezes. E aí, o cara falou, eu pago pro senhor destruir esse tambor e dizer pro meu pai que deixou cair, que quebrou. E foi a transação que aconteceu. E esse foi um dos primeiros relatos, eu contei bem, eu nem sei se eu contei, vocês vão gravar. Sim. Mas foi um dos primeiros relatos que eu recebi assim, eu falei, caramba, que legal, né? Porque, tipo, Legal. isso é importante eu falar, porque até o Vilela que não me conhece,
eu gosto das histórias, mas eu não necessariamente acredito nelas. Ah, sim. Eu acredito na minha história do ônibus que eu passei. E também não é uma história tão difícil de acreditar, gente. Sim. Eu entrei no ônibus e desci. Eu não te contei aqui que eu fui para nenhum lugar. Só que essa história do tambor é muito bacana. São outras histórias que são muito Sim. bacanas. E eu sou escritor e roteirista, ghostwriter. Eu gosto de histórias que são bacanas, que levam a... E assim... Eu já passei por outras coisas sobrenaturais na vida. 2 coisas só sobrenaturais que eu passei realmente. Mas fora isso, fora do ônibus, mas fora isso, as que eu recebo são tudo nesse naipe, assim, que... E eu recebo história, por exemplo, de gente que é médico, que é... O cara é um senhor de idade que foi militar a vida inteira sério e o cara manda um relato pra mim e fala, não diz o meu nome. Ou até fala assim, não conta o meu relato. Eu quero só te contar pra você me dizer o que eu passei. Aí eu mando o áudio pro cara. Pô, que Essa história é assustador, boa. tal. Sim. Por favor, deixa eu contar. contar. Aí às vezes eu insisto tanto que deixam, tá? Aquela do VHS. Qual que é? A do VHS a menina... Desculpa te interromper, Não, mas não. é que eu lembrei agora que tinha uma outra que você tinha falado que era muito interessante também da estrada. Cara, esse lance de estrada, então. É. Vê se você lembra isso. Eu, no meu livro novo, que eu tô escrevendo agora, aliás, deixa eu falar aqui, né, ó, Lene? Aqui, ó. Meu livro que o Lene adorou. Ai, que linda né? a capa. Muito É, bonito o Lene, eu vou te contar, Ju, é o seguinte. Eu tenho uns amigos mais das antigas, né? O Lene eu conheço há muitos anos. E eu, quando tava escrevendo ainda, lá das antigas, falei, vou mandar para alguns amigos mais. Você vai ter que responder. Você vai escutar isso, cara, até você cansar. É. Até você ler, exato. Aí eu passei, sei lá, para 15 amigos meus, ó. Eu tô querendo publicar o ano que vem. Pô, dá uma lida, me fala o que vocês acham e tal. O Lene foi uma dessas pessoas. Passa 2, 3 meses, o pessoal me dando feedback, ó, achei isso, não sei o quê. Beta Readers. É leitor beta, exatamente. Lene, o que você achou do livro? Tendo até hoje. Vilela, tô lendo. Ah, legal, beleza, deve estar terminando. Quantas páginas você leu? Eu tô na 10ª. Quantas páginas tem? 10 páginas. Mas tô gostando, hein? Falei, Não, nem deu pra sentir Não, ainda. a 10, tipo, se for contar aqui, tem a página de crédito, tem não sei o quê. A 10ª Nem deve chegou ainda, né, deve ser a no começo. terceira do livro. Vai ganhar esse livro? Não, vai ter que comprar esse livro e vai ler agora. Mas só pra falar, galera, o Lene vai ler mesmo, já me prometeu, ele tem que trocar o óculos, porque a letra é muito pequenininha pra ele, né? Não é? O celular dele, a por letra... isso, é por Mas isso. eu acho que é isso mesmo. No celular, a letra desse tamanho, né? Uma letrona. Mas, cara, vai no oculista pra você ler esse livro aqui. E o seguinte... tá aberto agora para todo o público. O Lene vai colocar o link aí, por favor, na descrição. Nossa, sensacional. Né? Eu lancei na Bienal, lancei na Livraria Drummond e agora tá acessível para todo mundo, porque primeiro foi só para crowdfunding, não é, Lene? Eu recomendo, o livro é muito bom. Então, eu vou perguntar, fala sobre, ele já sabe porque eu já contei algumas coisas, ele vai mentir. Ah, é sobre isso, sobre aquilo. O Kratos que chegou agora, cara. O Bruce Willis aqui. Valeu, mano. Mas por que eu falei do livro agora? Agora eu me perdi. De estrada. De estrada, então. Cara, o novo livro que eu tô fazendo é tipo essas histórias, tem um pouco a ver com esse lance de história, umas estradas. Você pega uma estrada e passa por umas cidades ou alguns lugares estranhos, assim. Road Estradas. movie. Essa história. Então. Você lembra dessa história? Essa da estrada Não sei. era uma que eles iam pra uma casa. Putz, como que era mesmo? Não é Eu das tem lembro. muito pessoas que relato andam de de- costa, não, Você né? gosta dessa? Eu amo essa história. Eu não lembro Essa história é de- incrível. Eu não Essa lembro eu não direito. sei. Qual que é? Passam num Túnel. túnel, Peraí, né? peraí, É um peraí. casal, né? Vamos lá. Do começo, essa história de É que depois você tenta lembrar essa aí que eu não tô É uma lembrando, não. pessoa Mas lembrar de mais detalhes. essa das pessoas andando de costa, eu não lembro detalhes. É engraçado. Tem umas histórias que somem da minha cabeça. Ah, Eu lembro tá. que. E essa daí me chama a atenção porque eu recebi as 2 versões. Eu recebi da esposa e do marido. Eles mandaram relatos separadamente. E aí a lembrança de um é diferente da do outro. Um conta, minha esposa dormiu e ficou possuída ali, não sei o que, nananã, e a esposa fala, não, meu marido ficou doido e saiu do carro. Então não dá pra saber quem Nossa. contou, É, o que eles vivenciaram. Cada um conta a sua versão, né? Mas a situação é a mesma, né? Isso. Tipo... Mas ajuda aí. Eles foram pra um lugar. Então, pelo que eu lembro, que você contou essa história, era um casal que tava voltando de uma festa e eles passam por um túnel aqui em São Paulo. E aí eles... Maria o Maria Maluf, né? Aí pelo que eu lembro, eles... Na hora que eles passam nesse túnel, já é de madrugada, estão voltando da festa, o rádio lá tocando a musiquinha, nanana, já começa tipo... Sai do ar, Beleza, porque é túnel. Só que na hora que eles saem do túnel, o rádio não volta e o rádio tipo para de funcionar.
e eles olham uma cidade toda estranha, com casas, com casebre de madeira, com um rio estranho passando assim no meio das casas. Ele, gente, essa aqui não é o bairro que a gente conhece aqui e tal. E aí, na hora que o marido olha, né, na versão dele, ele olha, a esposa já tá meio, tipo, em transe, e ele, tipo, amor, o que que foi? Aí ela meio que desmaia, ele para o carro pra socorrer ela, tipo, desce do carro e sai correndo. Isso mesmo. Numa cidade que não é a cidade deles. Aí, gente, o que que tá acontecendo? E aí ele desce atrás dela, e aí na hora que ele chega, ele vai correndo, vai entrando no matagal e tudo, ele chega numa casa no meio do mato, e tem uma galera dentro da casa. Só que uma galera fazendo coisa assim, aí ele fala, gente, vocês viram minha esposa por aqui? E a galera começa a andar na direção dele, aproximar dele de costa. andando de costa. Tipo Michael Jackson, É. fazendo um walker. Correndo de costa pra Um bicho pra que ele. corra, né, Fazendo reverse, né? Reverse, né? E é isso a história. E aí parece que ela lembra que ele desacorda, alguma coisa assim também dentro do carro. Mas o que é legal é que esses relatos são relatos que foram enviados pra você, né, Luciano? Isso, exato, Sim. exato. Não é relato. Posso só fazer um PS? Eu adorei isso, baseado numa história real que ainda não aconteceu. É, olha aqui, ó. Isso aqui é a Muito contracapa do foda. livro. Mas, cara, eu sou um cara que gosta de arte, então eu chamei Não, uns caras pra fazer a capa. A capa tá Perfeito. linda. Você viu a contracapa? Viu Não. a de baixo? Olha isso aqui.